Bom dia. Tá fraco, bom dia. Aí, pessoal, é um prazer muito grande estar coordenando essa mesa de trabalho. Acho que o professor César Calegari já falou o perfil dos nossos 3 palestrantes, e essa manhã promete muito em termos de produção, e nós temos aquela convicção que os conteúdos aqui passados vão ser de muita valia para todas as nossas redes de ensino. Então, eu deixo então agora a palavra com o nosso deputado Newton Lima. Muito obrigado, professor Assis Grilo, secretário de Educação de Nova Odessa. Em seu nome eu quero cumprimentar todas as secretárias, todos os secretários, todos os dirigentes, gestores de educação presentes a esse 6º fórum. Cumprimentar um companheiro de muita história de luta, ele pela Universidade Federal do Maranhão, eu próprio aqui por São Carlos, o nosso movimento em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Temos aí, pode falar a idade, né, Moacir? Eu não tinha cabelo branco e você tinha mais cabelo, de certo. Mas tivemos um papel muito importante na defesa da nossa rede federal de educação superior. E é bom rever o Moacir, agora como membro do CNE. Cumprimentar a professora, também colega da Universidade Federal, mudou de lugar, Maria Luísa veio para cá, Maria Luísa Flores. Cumprimentar muito especialmente o César Calegari, esse grande educador, membro do Conselho Nacional, já presidiu a Câmara, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, certamente das maiores expressões da educação brasileira, como professor, educador, autor e gestor na área de educação. Eu queria agradecer-lhe, César, por me dar o privilégio de sair correndo lá de Brasília ontem à noite, vir para cá para participar de um evento que, para mim, tem um significado muito grande como educador, como gestor, como militante da causa, e agora com as responsabilidades que temos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nessa área. É sempre bom a gente voltar à fonte para renovar os nossos conceitos e os nossos propósitos. Então, vir a esse encontro regional de educação, pode ter certeza, é um privilégio, mais do que isso, é um aprendizado. Nós que somos da área sabemos que a relação ensino-aprendizado depende dessa troca. Eu certamente vou sair mais enriquecido, particularmente numa área que eu domino tão pouco, porque não sou educador, não sou educador de educação básica, como vimos, sou de educação superior, mas pelo fato de ter sido 8 anos prefeito do município de São Carlos, aprendi com as professoras e com os professores da rede básica, e particularmente com os gestores de educação que passaram pelo município nos meus 2 governos, um conjunto, na verdade, mais do que algumas, um conjunto de ensinamentos quanto à importância e à relevância da educação infantil, e estar no meio de vocês, e particularmente com especialistas, como é o caso da professora Maria Luísa Flores, do próprio Moacir e do secretário Assis, certamente vai me enriquecer, e eu desde já quero lhes dizer que nós estamos num momento em que as contribuições desse evento certamente poderão influenciar na decisão da versão final a ser aprovada pela Câmara dos Deputados até o final do ano, no que concerne ao PNE de uma maneira geral, à Lei de Responsabilidade Educacional em especial, em particular, e portanto, eu não vejo apenas então somente vocês aqui como preparando-se para a tarefa que terão o ano que vem de fazer os planos municipais nos respectivos municípios, mas também como uma fonte importante para me ajudar e nos ajudar ao relator, o deputado federal Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, e ao presidente da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, o deputado Gastão Vieira do Maranhão, para que possamos juntos ajudá-los
no enriquecimento do Plano Nacional a partir de uma proposta que reconhecidamente é um avanço, quer do ponto de vista do seu conteúdo, quer do ponto de vista da sua forma. Muito certamente vocês puderam ouvir do professor Abicalil, assessor do ministro, a concepção que norteou o governo do presidente Lula a encaminhar o plano com esse conteúdo e com essa forma. Particularmente, eu gosto muito do arrojo de quantificarem-se metas, com divisão de responsabilidades entre os entes federados, com o fato de que o Plano Nacional ele é apresentado de uma forma muito mais objetiva, organizada e pronta para ser, de alguma maneira, acolhida não só pela comunidade educacional, mas pela comunidade e pela sociedade brasileira como um todo. Esse seria um sonho se nós tivéssemos conseguido colocar o tema da educação na agenda nacional com a relevância que tem. Ainda não conseguimos fazê-lo. Ainda não conseguimos fazê-lo e nós, educadores, nós, gestores, nos frustramos toda vez que percebemos que um debate dessa magnitude deveria tomar as ruas e não só os estabelecimentos de educação. Muitas vezes, nem nos estabelecimentos de educação a gente vê como a gente gostaria, como o ministro Fernando Haddad gostaria, o PNE como os dazibals chineses, nos muros, nas portas das escolas, das fábricas, das igrejas. Isso é um tema difícil de pegar, nós somos militantes da causa, sabemos disso, e acaba que é preciso que nós contemos muito com a nossa força motora do interior do movimento educacional, com entidades, ONGs que vêm participando de vários setores, para que nós, de alguma maneira, possamos suprir essa dificuldade secular brasileira de fazer da educação mais algo de proselitismo e muito menos ao longo da nossa história de 5 séculos, de algo determinante para a construção do país que todos nós sonhamos. Não obstante os avanços extremamente consideráveis que vimos ao longo do tempo, não só no governo federal, em alguns governos estaduais, e em especial em municípios que assumiram de fato a bandeira da educação. E aqui nós estamos numa região do país, na região metropolitana de Campinas, que apresenta 2 características absolutamente diferenciadas, e todos nós sabemos disso. Um elevado IDH e um elevado IDEB. Esses 2 indicadores mostram o esforço que homens e mulheres, prefeitos, prefeitas, gestores, nessa rica região do estado de São Paulo, com que esforço vem se dedicando a essa causa da educação. Então eu quero deixar aqui as minhas homenagens como prefeito, educador, aos colegas prefeitos, aos colegas gestores e a todo o corpo do magistério e dos trabalhadores da educação da região metropolitana de Campinas, que compõem esse elenco de cidades, pelos extraordinários resultados e diferenciados resultados alcançados até aqui. Tenho certeza, e vou passar a incorporar nas minhas falas, nos meus escritos, o fato de que, como vocês foram capazes de não só criar este fórum, mas de mantê-lo aceso já por pelo menos 6 anos, se compreendi bem da exposição feita pelo César e pelo secretário, nós estarmos com reuniões regulares em que vocês podem fazer aquilo que é essencial na relação educacional, que é esse intercâmbio tão positivo de experiências, essa discussão tão permanente, secretário, que vocês fazem de maneira regular e sistemática, com um regime de colaboração que faz inveja à União e à Constituição e à LDB. Nós queremos esse regime de colaboração entre os entes federados. Muitas vezes, por questões políticas, isso é impensável, inatingível. É preciso que haja uma harmonia entre governo federal, estadual e municípios para que a gente construa o regime de colaboração previsto na Lei de Diretriz e Base.
e bases da educação para um Estado federativo tão complexo como o nosso, tantas dimensões e tantas diferenciações regionais, socioeconômicas. Essa é a tarefa certamente maior que a própria Conferência Nacional de Educação, na sua última edição, se debruçou como eixo central. Mas, então, eu não queria, antes de entrar exatamente no texto que me foi proposto, ou no tema que me foi proposto, não poderia deixar de fazer e consignar nesta introdução o papel protagonista que os municípios da região de Campinas estão tendo na elevação da qualidade e no atingimento das metas de universalização propostas. Mesmo que alguns não tenham feito os planos municipais de educação do decenal anterior, nós sabemos que foi um fracasso. Primeiro o PNE, primeiro de fato há um outro anterior, mas nos moldes mais contemporâneos, não passou de 7 ou 9 estados brasileiros que fizeram seus estaduais, governos que se dedicaram a isso, e não passam de 2 centenas de municípios os que fizeram seus planos municipais. Só que agora teremos certamente ao final do ano que vem 27 planos estaduais e o distrito, mais 5.565 municípios fazendo seus planos municipais obrigatoriamente. Isso já é uma evolução importante, mas na prática a região metropolitana de Campinas nos dá esse grande exemplo. Queria só recapitular, para colocar como pano de fundo da minha apresentação, os eixos centrais do PNE, pedindo para que passe, por favor, o próximo quadro. Os objetivos gerais do PL 8035 do plano, aí estão: erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, valorização dos profissionais da educação. Objetivos absolutamente meritórios, de grande alcance. Se nós conseguimos em 10 anos chegarmos em 2020 com esses grandes objetivos cumpridos, nós estaremos construindo a 5ª potência mundial que o Brasil tem condição de fazê-lo, aliando desenvolvimento científico, tecnológico e inovador ao nosso parque produtivo, formando profissionais capazes para fazê-lo e, em especial, construindo essa cidadania e inclusão social. Estou absolutamente convencido do papel estratégico que o Plano Nacional de Educação tem, os estaduais e municipais, na construção desse Brasil de 2020, superando todas as lacunas que foram deixadas na década passada, para que, de fato, e em especial, os últimos objetivos, os últimos 2 objetivos, eles se concretizem. Tivemos a estagnação da educação profissional no Brasil, lamentavelmente, políticas derivadas das orientações superiores até então do Banco Mundial, estabelecidas no documento de 94, foram levados à risca por países sul-americanos, dentre eles o Brasil, e nós abrimos mão da educação técnica, tecnológica e profissional, congelamos as vagas, o crescimento das universidades federais. Eu fui reitor na década, vocês imaginam que eu morro de inveja dos reitores atuais, meus colegas das federais, hein, Moacir? Porque hoje é mole, agora passar a ser reitor entre 92 e 96, era o Elgio Trindade lá na Federal do Rio Grande do Sul, nós tínhamos nosso movimento, a Andifes, que a gente sofria até para ser recebido pelo ministro do Estado, você imagina, para desenvolver a expansão da rede e a qualidade da rede federal. Mas são outros tempos em que de fato havia uma desconexão, uma não conexão entre discurso e prática, e hoje nós já vimos. Só em escolas técnicas foram criadas nos últimos 8 anos no Brasil, 1 vez e meia, o que foi criado desde Nilo Peçanha, em 1909. De 140 pulamos para 254. E agora vamos ter um salto de mais 208 escolas técnicas, interiorizando cada vez mais a educação profissional. O Pronatec, que vamos votar nos próximos dias, era para ser essa semana, talvez entre uma pauta hoje à noite, eu volto para lá correndo, porque eu não quero deixar de participar da votação histórica que vai construir toda uma outra rede de educação profissional, aliando público Sistema S para 8 milhões de brasileiros poderem ter educação profissional, técnica e tecnológica.
E a valorização dos profissionais da educação, porque evoluímos, pelo menos até aqui, algo insignificante, é bem verdade, eu quero discutir isso com mais propriedade quando tratarmos da meta 17, que está ligado de alguma maneira à educação básica, portanto, à educação infantil, mas de fato, temos tido há um mês atrás, um mês e meio atrás, a confirmação pelo órgão máximo de justiça do Brasil, nosso Supremo, de que foi constitucional o estabelecimento do piso do magistério. Foi um primeiro grande avanço, sem dúvida nenhuma, embora absolutamente insuficiente para dar conta dos desafios que todos nós queremos. No próximo quadro, a educação infantil definida da forma com que todos nós conhecemos, a primeira etapa da educação básica, é ofertada nas creches, pré-escolas e centros de educação infantil, até os 5 anos de idade. E procurei trazer aqui do plano nacional as metas que de alguma maneira, direta ou indiretamente, dizem respeito ao tema. A primeira é diretamente ligada ao tema: universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos. Quando ainda reitor em viagem à Holanda, na década de 90, para um encontro de educação superior, pude visitar o sistema de educação infantil e pré-universitário naquele país e descobri que na Holanda, uma criança quando nasce, ou melhor, quando completa 4 anos de idade, pode ser no dia 31 de dezembro até uma vaga na escola. Absolutamente garantido no dia que nasce, não precisa esperar o início do exercício formal do ano escolar. E aquilo ficou muito marcado para mim na proposição que fizemos ao presidente Lula na coordenação do programa de governo em 2002, contando essa história, ele ficou muito impressionado. E ela foi parar no plano de governo, no seu plano de governo, com todas as dificuldades que nós sabíamos que ia enfrentar, o plano, uma educação do tamanho do Brasil, que acabou inaugurando uma nova fase de pensar a educação nesses últimos anos. Essa meta, portanto, de nós conseguirmos 4 a 5 anos a universalização até 2020 é muito nobre, mas bastante aquém ainda dos países chamados desenvolvidos, por todas as razões que também nós conhecemos. De qualquer maneira, é uma meta importante de nós universalizarmos 4 a 5, e chegarmos até a metade das crianças, se nós considerarmos os resultados até então, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Alfabetizar todas as crianças até no máximo os 8 anos de idade não tem a ver diretamente com a educação infantil, mas tem tudo a ver com a questão cognitiva, e portanto é importante e fundamental que a gente considere, para os objetivos do que estamos tratando aqui, a meta 5 como relevante dentro do objetivo maior educacional e em relação à educação infantil também. A meta 6, oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica. Certamente vocês debateram isso, quero crer que ontem, mais profundamente, e sabem muito melhor do que eu o que significa a educação integral, a jornada integral e a integralidade e, sobretudo, a interação das atividades da educação formal em sala de aula com as complementares em termos de cultura, esporte, lazer, as atividades lúdicas tão importantes na construção e na formação das nossas crianças nesse estágio educacional. A meta 16... formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e estrito sensu e garantir a todos formação continuada em sua área, faz parte daquilo que nós sempre defendemos. Portanto, professores de educação infantil, como fazem parte da educação básica, precisam e devem. Foi um avanço terem saído de páginas para profissionais, foi um avanço a LDB ter colocado a creche como, não mais creche assistencial, mas como uma etapa fundamental do processo de ensino-aprendizagem. E, portanto, esta meta de qualificação do professor, até alguns anos atrás desconsiderado na estrutura
com mais um assistente do que, na verdade, um educador. O educador precisa de educação continuada, o educador precisa de educação infantil, também ascender do ponto de vista de conhecimento em pós-graduação, seja ela estrito ou seja ela lato sensu. Pois bem, a meta 17 na minha opinião, é o pilar central de todo o Plano Nacional de Educação. Nós não vamos rigorosamente a lugar nenhum se nós não tratarmos de uma maneira definitiva, como outros países fizeram, da meta da valorização do magistério. E aqui, quando a gente fala em valorização do magistério, a gente fala de carreira, a gente fala de salários dignos e adequados. Portanto, temos que evoluir significativamente por duas razões. Não só para dignificar definitivamente a nossa profissão, mas também para que ela possa ser atraente para as futuras gerações. É preciso que a valorização, que os planos nacionais, estaduais e municipais definam, de fato, a meta 17 como uma grande prioridade, porque é o educador o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, nós sabemos disso. Podemos evoluir como quisermos nas técnicas digitais, em todos os meios de comunicação, é importante agregar, mas nada como o contato professor-aluno e nada como um profissional respeitado e diria mais do que respeitado, dignificado, e nós estamos em estágio de construção desse novo valor, e o plano vai ter que ser bastante mais ousado do que o próprio governo apresentou, na minha concepção. A gente vai conversar um pouquinho isso mais adiante. E a meta 20, que é a meta mais instigante, a mais polêmica, aquela que mais apaixonante, aquela que vai, na verdade, já está, não é que vai, polarizando o debate no âmbito da Câmara dos Deputados, vai fazê-lo, é uma meta que está em discussão, insisto, de maneira bastante apaixonada em vários segmentos da sociedade, e certamente no âmbito do Conselho Nacional, dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, das entidades de classe, dos fóruns, que quanto é que nós vamos investir em educação para materializar as outras 19. E aí também, de novo, nós vamos até colocar alguns números para a educação infantil. O financiamento passa a ter um papel rigorosamente estratégico na consecução dos objetivos, metas e estratégias formuladas a serem depois definitivamente consolidadas pelo Congresso. No quadro seguinte, alguns dos dados que certamente vocês conhecem, particularmente a professora Maria Luísa Flores, os membros do Conselho Nacional. Os dados que a gente dispõe é que as matrículas na educação infantil cresceram 140% na creche e 14,4% na pré-escola durante o último plano. O atendimento da educação infantil é realizado dominantemente pelos municípios, responsável cada município por mais de 65% da oferta da creche e 75% da oferta da pré-escola em média. Entretanto, na faixa etária do 0 aos 3, mais de 82% das crianças ainda não foram atendidas. São 9.500.000. Na pré-escola, o déficit é menor de 1.100.000 vagas. Próximo quadro mostra a diferença regional. O norte, a taxa de matrícula bruta nas creches é de apenas 6,5%. Nordeste, 12,2%, Centro-Oeste, 14%. Na nossa região Sudeste, 22,5% praticamente. E no sul do país, a mais elevada, maior atendimento em creches, da ordem de 24%. O quadro mostra, vocês todos conseguem ver, no Brasil, a população de crianças de 0 a 3, 11.169.000, nós estamos falando no censo de 2009, matriculados 1.800.000, na rede municipal 1.200.000, desses 1.900.000, mais ou menos, 1.250.000 para 1.900.000, taxa de matrícula bruta 16,91. E aí nós temos pelas regiões os números que vocês estão vendo. A situação mais triste é do Amapá,
um número de crianças apenas 4% atendidas nessa faixa etária. E o maior número atingido no estado de Santa Catarina, no sul do país, 34%. São Paulo, 26%, está acima da média. Pois muito bem. Esses dados com a fonte do MEC nos remetem a uma consideração. Próximo quadro, por favor. População infantil e demanda educacional. A população infantil está em processo de decrescimento, em função da diminuição da taxa de crescimento da população brasileira. O censo de 2010 mostra que houve uma diminuição na faixa de 0 a 3 de 11%. Na década passada, e a população de 4 a 5 anos diminuiu mais de 14%. Então a gente tem nesse quadro, que vocês estão aí vendo, de 0 a 4 anos, em 2000 teriam 13 milhões de crianças, caiu para 11 milhões e 600, decréscimo quase de 11%, e houve um decréscimo também de 4 a 5 anos da nossa população infantil nessa faixa, como vocês estão vendo aqui. As não atendidas na escola, portanto, a mais próximo pré-escolar da universalização, faltando aí 19% das crianças, mas a situação das creches é esta, de universalização muito baixa, portanto, fora da sala de aula, fora das escolas, nossa creche, nós temos 82% dos nossos brasileirinhos e brasileirinhas. Haverá um plano nacional de expansão das creches, que é um compromisso da presidenta Dilma, em gestação. O Plano Nacional de Educação, passando para o próximo quadro, a partir desse panorama, vai falar o quê? Meta 1, como nós já vimos, universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 a 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de educação infantil, de forma a atender a 50% da população de até 3 anos. É bem ousada. Nós vamos sair, portanto, nós vamos precisar da demanda, vocês estão vendo aí no quadro, tem as estratégias que estão ali colocadas, serão 20 mil novos estabelecimentos infantis que vão ser criados em 10 anos, e formados, contratados, 300 mil professores. Esses dados é que são muito interessantes para a gente ver depois o tema do financiamento lá na frente, da meta 20. Os números que estão aí mostram que a demanda, crianças para serem atendidas segundo a meta 1, números absolutos, 3.743.000 brasileirinhos e brasileirinhas, na pré-escola 1.115.000 mais ou menos, em números gerais. Isso traz custo, e os custos calculados são da ordem do que aquilo que está colocado no próximo quadro. O MEC trabalha com um custo de 2.252 aluno ano na educação infantil, a nota técnica de 2011 que nós recebemos, nós parlamentares, nós deputados recebemos, multiplicando por 5 milhões de novas crianças, que é a soma daquele quadro que nós vimos agora, resultará num custo adicional só para a educação infantil de 11 bilhões de reais, ou 0,3% do PIB. PIB nós estamos tratando pelos dados do MEC na ordem de 5%, saiu de 3,5% em 2000, começo da década, para 5% dos investimentos educacionais nos 3 segmentos, dos 3 entes federados, até 2010. Como consequência imediata, o cerne do debate do PNR cai no tema do financiamento da educação, nós vamos fazendo mais adiante. No próximo quadro, por intermédio do Pró-Infância, o Ministério participa da segunda etapa do Plano de Aceleração do Crescimento, é aquilo que nós estamos falando do PAC 2, com a construção de creches e com a construção e cobertura de quadras esportivas, já decorrentes por isso em gestação e em implantação, na verdade. Até 2010, a Pró-Infância já tinha convênios assinados para a construção de 2.253 creches e, por meio do PAC 2, o objetivo é 6.000 unidades para crianças até 3 anos, até 2014. Portanto, aqui nós não estamos falando em 2020, nós estamos falando no ciclo do governo da atual presidenta. Em 2011, já foram selecionados 1.484 projetos de creches, desses 6.000 que estão garantidos até, ou pelo menos projetados até 2014.
Aí, enfim, os outros dados aqui são irrelevantes para a nossa discussão. No próximo quadro, coloco um pouco dos desafios que estão colocados pelos especialistas no tema, unânime ao considerarmos a educação de qualidade, que a educação de qualidade depende de 3 pressupostos essenciais: financiamento adequado, senão não há qualidade; valorização dos profissionais de educação, senão não há qualidade; e gestão democrática participativa da educação com prática cotidiana de avaliação. O que vem sendo introduzido, inclusive o Plano Nacional, a despeito de quaisquer, e na comunidade educacional existe isso, discussão sobre os indicadores que estão sendo usados, quer os indicadores brasileiros do IDEB, quer os internacionais do PISA, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Independentemente dessa discussão, que é importante e profunda, se são indicadores, Moacir, que de fato medem adequadamente a qualidade da educação, de qualquer maneira, eu me socorri desses dados para fazer uma relação com o tema dos salários, que me é muito caro, que me é muito, como eu disse, para mim, absolutamente central na execução de qualquer plano educacional em qualquer lugar do mundo. Nós estamos vendo aqui, no próximo quadro, já chegou, por favor, tomando com base os dados do PISA, nós vamos ver os dados brasileiros, rede pública federal, média, os indicadores estão aí, só são conhecidos de todos. O que nós podemos observar é que a rede pública federal, em todos os 3, ciências, matemática e leitura, ela acaba, os alunos acabam, por isso que eu estou discutindo relativamente, independentemente da polêmica se o PISA é bom ou não, mas é possível notar comparativamente os resultados da rede federal em relação à rede privada e em relação à rede estadual e municipal. E é bastante eloquente, os números são bastante expressivos nessa direção. Percebe-se uma patente dicotomia entre a qualidade de ensino promovido pela rede pública federal diante da rede pública municipal e estadual. A gente precisa buscar quais são essas razões. É claro que a rede federal é diminuta, é claro que ela está dentro e de alguma maneira, assistida e monitorada pelas próprias faculdades de educação das universidades, mas ela tem resultados expressivos em qualquer exame de avaliação de qualidade da educação básica. Nós passamos para o próximo quadro. Esse é o quadro comparativo no mundo. Posso passar por ele, quero ir na sequência, apenas para chegarmos ao quadro do investimento. Pode passar este, por favor. Na sequência, não vale a pena discutir este quadro, mas este sim vale a pena. Observem bem, rede pública estadual e municipal, a média do custo aluno-ano, 2.317. O vencimento dos professores é o piso, recém-conquistado. Na rede pública federal, 7.200 é a média do custo aluno-ano, vencimento inicial 4.000, na carreira podendo chegar a 11.000. Nos colégios militares, 12.000 reais. E aqui, essa equação, investimento mais valorização do magistério igual ganho de qualidade da educação, todos nós, educadores, sabemos disso. Quando a gente vai para a meta, o que a gente encontra como proposta do governo no próximo quadro? Meta diz assim: valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de 11 anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Pareceu-nos uma meta muito pouco ambiciosa para os objetivos que a gente quer, até porque a inserção da proposta do PL 8035 da expressão aproximar o rendimento me parece muito aquém daquilo que nós queremos. Até porque, quando a gente vai ver nos países asiáticos, nos países capitalistas asiáticos, um professor de educação básica entra com piso com o mesmo de engenheiro e de médico.
E nós estamos muito longe deste indicador. Por isso, era preciso que em 2020 o salário de um professor da rede básica, do magistério, portanto, fosse, independentemente do grau de educação, portanto, desde o ensino da creche até o ensino médio, deveria ser minimamente igual a dos profissionais com o mesmo grau de formação. Por isso, no elenco das 3.000 emendas que foram apresentadas ao relator, algumas delas de minha autoria, uma delas que eu gosto mais e gostaria de depois conhecer, professor César Calegari, as contribuições sobre essa meta que possam sair deste evento, desse debate, mas na minha proposição, no mínimo, tem que haver equivalência, equiparação, para que nós possamos, em 2020, em termos de salário médio de mercado. Você vê que ainda não poderíamos pensar em país asiático na ponta e não na média. Mas é pouco provável que consigamos chegar ao salário de entrada no mercado de médico e de engenheiros no Brasil num período, até porque quem paga esses salários são majoritariamente estados e municípios. Vocês sabem que do volume de recursos aplicados na educação, investidos na educação em relação ao PIB, 80% são de estados e municípios, dos entes federados, de nós, municípios. 20%, pouco mais, pouco menos, a União entra. A União vai precisar aumentar o volume, a sua participação, ou garantirmos uma reforma tributária que nos permita uma distribuição mais equânime, uma descentralização das receitas para os elos mais frágeis dessa cadeia federativa, que são os municípios. Entusiasmei com a reforma aqui e perdi o quadro, mas já estamos aqui com ele de volta. Então, propusemos este item como um item central, como eu disse, um pilar central da proposta, a proposta como emenda parlamentar da minha autoria, pensando, inclusive, que o Fundeb possa ser, nós estamos à mesa aqui com o maior especialista em Fundeb do Brasil, que é o César Calegari, até por livros escritos, mas pensando, César, e você pode nos ajudar nisso, é que o Fundeb não seja só um fundo contábil de redistribuição, mas que possa, na valorização do magistério, se não ele, por algum mecanismo correlato, termos aportes de várias fontes para além da União, para ajudar estados e municípios a cumprirem uma meta mais ousada do que essa. Eu espero que uma reforma tributária aconteça nesses 10 anos. A resistência é imensa. Só para vocês entenderem, o presidente Lula mandou 2 reformas tributárias nos nos dois mandatos que teve. Os governadores enterraram-nas. E os governadores não querem saber da discussão do ICMS, do tema do origem e destino, da diminuição, infelizmente, do fim da guerra fiscal. Não querem, na sua maioria, perder a oportunidade de terem os seus próprios mecanismos de contabilidade do ICMS, e não mais a unificação com a diminuição de impostos do ponto de vista da simplificação proposta nos planos anteriores. Enfim, é uma disputa política muito difícil. A partir do momento que o governador não quer, influenciar as bancadas parlamentares dos seus estados. Nós mesmos, deputados paulistas, independentemente de partido, fomos chamados pelo governador Alckmin para discutir esse tema. Quanto São Paulo, o Estado de São Paulo, pode perder ou ganhar em propostas de reforma tributária que mexam com a estrutura de arrecadação do ICMS em especial, ou dos royalties do petróleo, que nós estamos também, é uma bandeira que a União Nacional dos Estudantes trouxe e traz, para que, particularmente no pré-sal, 50% dos recursos arrecadados pelo Fundo Social possam ir para a educação. Esse é um dos temas, uma das fontes, se bem que isso demorará ainda para acontecer. Talvez não pegue o PNE, o volume de recursos equalizados pela produção do pré-sal. Mas, de qualquer maneira, a proposição está aqui colocada. Queria pedir para passarmos para a meta 20,
que é a meta apaixonante aí do debate. Essa que toma 99% do tempo das discussões em qualquer fórum, e particularmente na comissão especial que trata do tema. Como é que o ministro Fernando Haddad chegou aos 7%? Eu não sei se o Abicalil pôde tratar desse tema aqui. Tratou, César? Não. O ministro nos disse nas reuniões, aliás, por coincidência, neste momento eu deveria estar lá, porque hoje a comissão, não a comissão especial, mas a comissão de Educação e Cultura, a comissão permanente, coordenada pela deputada Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, patrocina um debate sobre valorização do magistério o dia inteiro. Então, neste momento, o ministro Fernando Haddad deve estar lá na comissão de Educação. Nela eu sou suplente, faço parte, mas, de qualquer maneira, é um assunto apaixonante. Passo o dia todo. Eu vou chegar lá às 3 horas da tarde, que espero pegar ainda as discussões finais do tema da valorização do magistério, que é pauta única, não da comissão especial do PNE, mas da comissão permanente de Educação e Cultura, para alimentar de maneira articulada a comissão especial. Mas esse tema, o ministro estará de novo lá debatendo, mas nas reuniões anteriores da comissão especial, ele nos disse que a meta 20 é o resultado, é a soma dos recursos necessários para o alcance das 19 outras metas. E faz sentido a partir de uma projeção do aumento da participação no PIB, porque a meta do PNE 20, que nós estamos analisando, fala em 7% do PIB. Há 10 anos atrás, eu participei, muitos de nós aqui, o César também, o Moacir também, muitos de vocês, da discussão do Plano Nacional de Educação. De uma forma ou de outra, cada um no seu fronte de luta. E naquela discussão no PNE, o Congresso Nacional aprovou, o relator era um deputado gaúcho, que a Maria Luísa conhece bem, falecido já, Nelson Marquesan, colocou 7% para 2010. Infelizmente, por razões formais conhecidas, mas lamentavelmente o presidente à época, Fernando Henrique Cardoso, vetou esse dispositivo do PNE, do primeiro PNE. Já era uma vontade política da sociedade, do Congresso Nacional, para fazer a revolução educacional concernente com a construção do Brasil que se queria, de chegarmos, o ano passado, em 7%, chegamos a 5%. Era para dobrar de 3,5% para 7%, chegamos a 5%. A discussão que se faz hoje é os 7% da conta dos desafios que nós estamos colocados. Se tratarmos as 19 metas, o ministro foi responsável. É o trabalho dele, com muita responsabilidade e seriedade, dizer: para fazer as 19 eu preciso, em 10 anos, aumentar de 2% do PIB em 10 anos. Isso será possível para atender a todas essas metas, 50%, por exemplo, de alunos em creche, de crianças em creche, 100% de universalização 4 a 5, enfim, as demais outras metas do ensino médio, de educação superior, pós-graduação, que estão consignadas no PNE. O problema é que, se isso for verdade, nós não mexemos em nenhuma dessas metas porque a consideramos factíveis, e nós teremos essa responsabilidade como deputados de fazê-lo, depois os senadores também. A pergunta é: todas essas metas, elas estão adequadamente formuladas dentro do objetivo que se propõe maior, que nós colocamos na primeira tela, na segunda tela desta exposição, ou algum deles está insuficiente? Eu digo a vocês, como educador, que a meta 17 é insuficiente pelas razões que eu já expulso. Se a meta 17 é insuficiente, precisa de mais dinheiro como um todo. E a meta do salário é a meta, portanto, da carreira, que vai, certamente, se nós chegarmos a uma formulação não de aproximação dos salários médios em 2020, mas de equivalência, haverá necessidade de mais recursos. É esse raciocínio que me leva a apoiar a proposta dos 10%. Porque senão nós não conseguiremos atingir um nível salarial para a carreira do magistério adequado com os propósitos de fazer a revolução educacional que a gente está pretendendo fazer. Meu raciocínio é de engenheiro. Portanto, ao apoiar a bandeira dos 10%, não faço só do ponto de vista da compreensão que já tive de que era preciso ter 7%, de lamentado e ter lutado para que fosse revertida pelo Congresso, o que não aconteceu, o veto do Fernando Henrique à meta dos 7%,
E com a convicção de militante da causa, como deputado militante da causa, não posso me furtar a apoiar a meta dos 10%. Aí vai se discutir o seguinte: ela é execuível? É possível o país chegar a 10% do seu PIB em 2020 para fazer o cumprimento de todas essas metas, inclusive da valorização mais adequada dos profissionais do magistério para as razões já colocadas? Eu digo a vocês o seguinte: nós certamente vamos precisar acreditar que isso é possível, como as nações do primeiro mundo o fizeram, depois decresceram, depois estabilizaram, uma necessidade de ficar permanentemente em 10%, porque você tem um conjunto de outras demandas certamente. É preciso fazer como os países asiáticos fizeram, como o Japão pós-guerra fez, como a Alemanha pós-guerra fez, e a Alemanha não é a primeira economia do mundo, o Japão não é das maiores economias do mundo, uma das primeiras economias do mundo, um e outro, a Alemanha da Europa, o Japão no lugar de destaque que está com a terceira economia mundial, não fosse a revolução educacional que fizeram no pós-guerra. Portanto, é preciso dar esse passo, mesmo que depois nós possamos, em 2021, o terceiro PNE fala, não precisamos mais dos 10%, nossa população já regrediu do ponto de vista de crescimento populacional, já estamos mais cidadãos na questão mais equilibrados no problema da natalidade, já estamos com uma sociedade mais avançada, já temos uma demanda menor, é possível nós diminuirmos. Mas para dar esse salto, até para compensar a década perdida, é preciso ousar. E aí eu subscrevo com muito orgulho, com muita convicção esta importância, e tenho discutido, procurado encontrar mecanismos de financiamento complementar, atrelados ou à reforma tributária ou a novas fontes, para que nós consigamos ter a cesta de recursos que vai permitir ajudar estados e municípios a cumprirem com esses desiderados. Adiciono aqui só um comentário en passant de uma emenda que eu fiz, que eu estou chamando de meta 21 para mim, eu não sei lá que número ela vai ter, nem sei se o relator vai acolher. Eu não gosto da meta, da estratégia da meta que fala de educação do ensino médio, porque coloca como uma estratégia que todos os alunos da educação do ensino médio no Brasil terão que ter acesso ao computador nas suas escolas em 2020. É pouco. O ministro Luiz Mercadante sempre conta uma experiência que eu conheci no Mercosul. Se a gente entrar numa sala de um aluno hoje de educação básica, fundamental, melhor dizendo, em Montevidéu, todos eles dentro de classe estarão já com o seu laptop ou com o seu sistema na sala de aula, acoplados, os professores todos capacitados para o uso dos meios digitais. Portanto, a alfabetização digital não pode esperar 10 anos para ter só na educação média um computador por aluno. Não é possível dentro de sala de aula na escola. Então eu só agreguei que isso tem que ser daqui a 10 anos, pelo menos a partir da 6ª série, e todas as escolas estarem dotadas desse mecanismo auxiliar, porém irrenunciável, da alfabetização digital. E aí entro para finalizar na Lei de Responsabilidade Educacional. Como foi dito pelo professor César Calegari, nós estamos diante de duas novas legislações. Uma efêmera e outra permanente. A efêmera é o Plano Nacional de Educação, na medida em que ela é decenal, ela tem um período, depois esperamos, tem um terceiro e assim por diante. Planos nacionais, os seus correlatos estaduais e municipais. Mas ela tem prazo de vigência. Ela tem, portanto, é um plano, é uma lei que trata de um plano que se encerra os seus objetivos em um decênio. Já a perspectiva de uma lei de responsabilidade educacional, e o próximo quadro vai falar nisso, ela dá conta de algo que tem que ser, a exemplo da lei de responsabilidade fiscal, permanente. Permanente significa dizer que não é possível que os recursos da educação não sejam destinados para a atividade a que eles se destinam, tanto aqueles que são repassados constitucionalmente, como aqueles outros oriundos de convênios, de todas as formas de repasse de recursos entre União, Estados e municípios. Ou seja, é preciso que nós avancemos na direção
de estabelecermos responsabilidades civis públicas para os gestores educacionais, como os prefeitos foram submetidos no caso da lei de responsabilidade educacional. Aí a ideia da proposta de lei que está em discussão e para a qual estará sendo constituída nos próximos dias uma comissão especial para envolver-se com essa temática, já foi escolhido pelo meu partido, eu serei um dos deputados que participarão dos 56 que comporão a Lei de Responsabilidade Educacional, mas fundamentalmente o que o MEC propõe à nossa discussão, e nós precisamos ver como evoluímos, é a inclusão numa lei já existente de ação civil pública sobre responsabilidades dos gestores que já existem em relação ao meio ambiente. Quem degradar tem a sua vida civil absolutamente comprometida, em tese, pelo menos, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A ação pública, hoje, vigente na lei de 85, vale para qualquer outro interesse difuso ou coletivo, os direitos da cidadania. Por infração da ordem econômica e economia popular, lesou a economia popular, é passível de receber a ação pública, e agora a ideia, além da ordem urbanística, é se somar à responsabilidade educacional. Com isso, nós evitaremos os escândalos que a gente vê por aí, em que os desvios, o dinheiro já é curto para a educação, e mal gerido ou desviado, certamente merece uma punição exemplar para os seus responsáveis. Esse tema nós estaremos certamente nos debruçando paralelamente ao PNE, e também aqui, professor César Calegari, eu gostaria de conhecer contribuições que venham enriquecer o debate na Câmara dos Deputados. Próximo quadro é apenas para colocar os meus endereços, o eletrônico, o portal, o site e o endereço físico lá na Câmara dos Deputados, gabinete 805, no anexo 4, à disposição de todos os gestores e militantes da nobre causa da educação da região metropolitana de Campinas. Muito obrigado pela paciência de me ouvirem. Obrigado, gente.